Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Pai, aqui está a tua palavra, continua falando conosco na noite deste dia, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Toma assento. Pedir só um pouquinho mais de retorno. Aleluia. Meus amados, hoje comemora-se, né, o Dia dos Namorados. Teve um irmão, né, que disse assim: pastor, e aí, quarta-feira, como é que vai ser? Né? Eu disse: vai ter culto, irmão. Não, porque eu disse: e os solteiros? Não, os viúvos, né? A gente tem, né? Aí, eu não vou dizer o nome dele, que ele está por aqui hoje. E aí, quarta-feira, pastor, como é que vai ser? Eu disse: normal. Né? Cartão lá, ó, tchim, né? Tudo certo, tudo normal, né? Mas foi engraçado. E aí ele começou a dar risada. Rapaz, não é que é mesmo, pastor? Eu disse: irmão, a igreja a igreja é isso. A gente, né, não é igreja de casados e namorados, né? É o povo de Deus, amém? Aleluia, é o povo de Deus. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o amor, né? Aproveitar o tema, o momento, né? E falar um pouco sobre o amor bíblico, né? O amor de Deus. É interessante que esta palavra, ela é introduzida na literatura. Ela começa de fato, a palavra ágape, no grego, ela foi introduzida, né? Ou seja, começou a ser mais utilizada na literatura a partir, né, do cristianismo. Jesus que meio que insere esta palavra para representar a palavra ágape, o amor de Deus, né? E Jesus, ele está trazendo um novo mandamento. Diga comigo: um novo mandamento. Por quê? Porque existiam 2 mandamentos sobre o amor: amar a Deus acima de todas as coisas, ou seja, com todas as suas. Amar o Senhor de todo o seu coração, alma, força e entendimento. Diga comigo: café. Pronto, você não esquece mais. Diga: coração, alma, força e entendimento. Então, esse é o primeiro e grande mandamento: amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Mas depois veio o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo. E esse segundo mandamento, a interpretação dele é muito clara. Ele diz que primeiro você tem que se amar, né? Porque não tem como se você tem que amar o próximo como a si mesmo, então o mandamento diz que você primeiro tem que se amar. É necessário que você tenha primeiro o amor próprio, né? O amor a si mesmo, para que nessa mesma medida que você se ama, você vai amar o outro. Então, o primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Mas aí vem esse novo mandamento. E esse novo mandamento, Jesus diz assim, vou repetir, ele diz o quê? Assim, né? Ele vai dizer assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então, esse novo mandamento, Jesus está dizendo assim: você vai amar o outro agora, não apenas como você se ama. Você vai amar o outro agora
da mesma forma que eu amei vocês. É um amor sacrificial. Então esse novo mandamento fala sobre isso. E é esse amor ágape, né, que é o amor de Deus. E no nosso português, infelizmente, essa palavra, ela foi deturpada no seu sentido. Hoje, usa-se a palavra amor para representar o ato sexual, para representar o gostar do outro. Usa-se essa palavra para diversas coisas. E a palavra, ela foi deturpada do seu sentido natural, real. E mistura-se, né, os sentimentos, os tipos de amor. A gente vai entender isso quando a gente estuda a língua grega. No grego existem, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras para representar o amor. Né? 7 palavras. Primeiro é o eros. O eros é o amor que é celebrado no dia de hoje. Né? O primeiro amor é nomeado por causa, o primeiro tipo de amor era eros, nomeado por causa do deus grego da fertilidade. E representava a ideia de paixão sexual e desejo. De onde vem a palavra erótico. Né? Na verdade, eros era visto como uma forma perigosa, ardente. Eros é irracional, né? É a paixão, né? Então, esse eros envolvia uma perda de controle que assustava os gregos. Eros é apaixonar-se loucamente. Então, o amor dos dias dos namorados é o eros, né? É o amor sexual, é o amor que da paixão. E os gregos viam esse tipo de amor com uma certa cautela, porque quando alguém está apaixonado, né, ele meio que perde o controle dele mesmo, ele faz um bocado de bobagem. Quem já viu, né, gente apaixonada? Quem já viu pessoas apaixonadas fazer loucuras, né? Loucuras de amor. É o eros. Depois tinha a palavra ludos. Diga comigo, ludos. Que era o amor divertido, se referia à afeição divertida entre crianças. Todos tivemos um gosto dele no flerte, provocação nos estágios iniciais. O ludos era diferente do eros, porque era aquele flerte que as pessoas tinham com o outro. Acontece muito na adolescência, né? Então os gregos separavam isso. Separava o flerte, o amor que era apenas uma sensação, do que o eros, que tinha a questão da posse, do sexo, né? Então o ludos, de onde vem o lúdico, né? Por exemplo, na hora quando uma pessoa é apaixonada por um time de futebol, né? É ludos. Só eu amo o meu time, né? Os torcedores do Bahia, do Vitória, né? Então, tudo isso é um tipo de sentimento que a pessoa tem, né, que é chamado de ludos. Depois, o terceiro tipo era o pragma. O pragma é o amor entre os cônjuges, entre o marido e a mulher. Aí você diz, pastor, mas não é o eros? Não, é o pragma. O eros está ali, mas o pragma que é o que toma, porque quando você se casa, esse amor ele amadurece, ele não fica no eros, ele não fica na paixão, mas ele amadurece para o pragma. Este era o amor, esse era o profundo entendimento que se desenvolvia entre casais de longo casamento. Tinha a ver com fazer acordos para ajudar o relacionamento a funcionar ao longo do tempo. E demonstrar paciência e tolerância. É o pragma. Então o amor do casado ele é diferente do amor do namorado.
Porque o casado, né, ele vai fazer acordos, ele vai, né, ajustar as coisas para aquele relacionamento dar certo. É diferente, né? Ele tem uma visão de longo tempo, né, de muitos anos de ficar. Então, pragma tem a ver com paciência, com tolerância. Pragma tem precisamente a ver com ficar de pé no amor. Fazer um esforço para dar amor ao invés de apenas recebê-lo. Então, quando o casal ele chega nesse nível de amadurecimento, esse amor para os gregos, ele não é chamado de eros, ele é chamado de pragma. É esse amor maduro, esse amor que faz de tudo para que aquele casamento fique de pé, para que aquele relacionamento dê certo. Aquele amor que está disposto a abrir, a fazer concessões, a se negar às vezes, para que o relacionamento permaneça de pé, permaneça dando certo. Então hoje, no dia dos namorados, né, vai se falar muito do eros, mas para os casados é o pragma, não é eros. O pragma está acima, né, do eros, está acima do ludus, né? Então esse é o pragma. Mas existe o amor do pai para o filho, o amor de mãe, que é chamado de estorge para os gregos. Ó, estorge. É um amor diferente. O amor de mãe é um amor sacrificial. Então não pode ser considerado a mesma coisa. Então os gregos, eles separavam mesmo. Então, esse representa o amor entre pais e filhos. E existe o filautia, que é o amor a si mesmo. Porque tem pessoas, irmãos, que eles não se amam, né? Eles perdem, ele não se ama. Ele não cuida dele, ele não está nem aí, ele, sabe? E os gregos chamavam esse amor de amar a si mesmo, de filautia. É o amar a si mesmo. Se você gosta de si mesmo e se sente seguro em si mesmo, você terá amor suficiente para dar aos outros. Então, não tem como você existir amor ao outro, né, se você não se ama. Né? Então, amor próprio ele é o primeiro amor que tem que nascer no coração do homem depois do amor de Deus. A gente vai chegar no ágape. Depois vem o filia, diga comigo, filia. De onde vem filhos, de onde vem Filadélfia, né? Que é o amor de amigo. É a amizade, a camaradagem profunda. Tem a ver com demonstrar lealdade aos seus amigos, sacrificando-se por eles, assim como dividir suas emoções com eles. Filia é o que a gente chama de gostar. Eu gosto de você. Né? Esse é o filia. Só que aí onde está o problema no nosso português. Porque quando a gente chega no evangelho, chega na igreja, a gente confunde o filia com o amor bíblico. E a gente acha que quando a Bíblia diz que você tem que amar o seu irmão, a Bíblia não está dizendo que você tem que gostar dele. A Bíblia não está obrigando você a gostar de todo mundo. Você não tem obrigação de gostar de todo mundo, meu irmão. É por isso que o amor ágape não é um sentimento, ele é um mandamento. Você não tem a obrigação de gostar de todo mundo na igreja. Porque imagine, se a Bíblia diz que você tem que amar o seu inimigo, como é que o amor bíblico é o gostar? Não é o gostar. E nós confundimos isso na igreja às vezes. A gente confunde. A gente acha que, eu não gosto de fulano, eu acho que a gente, que amar é... Não, você, o amor de Deus, o amor bíblico, o amor ágape está acima do sentimento. Ele é um mandamento. Ame o seu irmão.
Então amar não é gostar. Diga comigo, amar não é gostar. Não é o mesmo que gostar. O ágape, ele está acima de todos os tipos de amor. Está acima do eros, do ludus, do pragma, do storge, do filautia, do filia. Porque ele não é um sentimento. Todos os outros são sentimentos. E é por isso que esta palavra, na literatura grega, ela é introduzida por Cristo. Porque Cristo está dizendo assim, você tem que amar o seu irmão. É uma ordem. Diga comigo, não é um sentimento. É um mandamento. Então você não escolhe amar com o amor de Deus. Você tem que amar. Você tem que suportar a pessoa. Você tem que fazer aquilo. Você tem que suportar o irmão. Imagine, a Bíblia diz que você tem que dar de comer ao seu inimigo. Se tiver fome, você tem que dar de comer. Quem está me entendendo aqui? Então não tem como ser o gostar. Então nós temos que separar essas duas coisas. Separar o sentimento do mandamento. Porque, irmãos, o amor ágape é o amor com que Deus nos ama. É o amor abnegado que não busca nada em troca. É a única forma de amor que pode ser estendida a todas as pessoas. Ou seja, você pode amar a qualquer pessoa com o amor de Deus. Aos seus inimigos, aos seus amigos, ao seu pai, ao seu chefe, ao seu colega de trabalho, ao seu vizinho. E o que é que esse amor prega? É quando você deseja o bem dele. Você deseja que o bem da pessoa, independentemente. Você não vai desejar que aquela pessoa morra. Você não vai desejar que aquela pessoa, sabe, que aquela pessoa tropece, que aquela pessoa se dê mal na vida, que aquela pessoa, aleluia. O amor de Deus está dizendo assim, você não pode fazer isso. Você tem que olhar para o seu inimigo. A Bíblia é tão forte em relação a isso, que Salomão vai dizer que se você, cuidado, para você não se alegrar com a queda do seu inimigo, para que Deus não interrompa. Se Deus perceber que você está se alegrando com a queda dele, Deus vai lá e interrompe a queda. Olha que coisa. Quem está me entendendo aqui? Então nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. Então na igreja, a gente vai e começa a confundir esse tipo de amor. Ah, mas eu não gosto de fulano. Mas Deus não está mandando você gostar dele. Você não está mandando você chamar ele para o churrasco de sábado. Não está pedindo para você convidar essa pessoa para o cinema, para assistir Os Vingadores com ela. Não está. Quem está me entendendo aqui? Não é isso, irmão. Não está te chamando, mas chame fulano para a pizzaria. Aquela velha pizza do sábado, da sexta noite. Não é isso. Essa daí são pessoas que você gosta, é a filia. São pessoas que você gosta, tem uma afinidade com aquela pessoa. Então o amor de Deus não tem nada a ver com esse sentimento, porque ele não é um sentimento, ele é um mandamento. Então uma pessoa está necessitada e você tem condições de ajudar ela, você tem que ajudar. Aí é o amor de Deus. Se uma pessoa está na igreja e você não gosta dela, mas a Bíblia diz que você tem que amá-la, mesmo sem gostar dela. E o que é amar? É desejar que ela vá bem. É desejar que ela tenha sucesso. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. É desejar que ela, aleluia, se volte para Deus. É desejar que ela se aproxime de Deus. Então a gente às vezes confunde isso, sabe como? Quando a pessoa falha com a gente. E a gente aí começa, a gente afasta aquela pessoa. Você não está amando aquela pessoa. Você fica com aquela raiva, desejando que aconteça alguma coisa de errado com ela.
Isso não é amor de Deus. Isso é ofilia. Você não ama com o amor de Deus. Não. Porque se você amasse com o amor de Deus, mesmo a pessoa aprontando com você, você ainda ia olhar para ela e ia desejar que ela se aproximasse mais de Deus. Você ia olhar para ela e dizer assim: Deus, pega ele, traz ele para perto do Senhor, para ele mudar, para ele ser uma pessoa melhor. Vocês estão me entendendo? É isso que a gente ia desejar. Mas a gente está confundindo. E a gente está deixando que o sentimento faça sombra sobre o mandamento. A palavra é essa: ofusque o mandamento. E quando a gente faz, e quando a gente permite que o sentimento, preste atenção, quando você permite que o sentimento ofusque o mandamento, você está sendo carnal. Você não é espiritual. Porque o crente espiritual, ele não permite que o sentimento ofusque o mandamento. Irmãos, eu tenho pessoas que já aprontaram muito comigo, que já me fizeram perder dinheiro, já me deram prejuízos, já falaram mal de mim, já me traíram, mas eu encontro eles hoje. Eu digo isso para a glória de Deus. Eu abraço, eu sorrio para ele, eu não vou convidar ele para o jantar, sabe, lá para casa, vamos aqui comer uma pipoca, não. Mas eu oro, mas pastor, como é que é oração? Você tem que orar, você tem que se aproximar de Deus para que você tenha essa capacidade. Minha esposa sabe de alguns que causaram prejuízos. E às vezes ela diz: como é que você consegue? Mas eu tenho que amar aquele cidadão. Não tem jeito, eu tenho que amar essa figura aí. Aprontou, me causou prejuízo, tomou dinheiro emprestado, não pagou, falou mal de mim. Mas você precisa entender que Deus está te chamando, não é para o sentimento, Deus está te chamando para o mandamento. Deus está dizendo assim: assim como eu amei você. Você aprontou, você peca, você erra. Assim como eu te amei, eu quero que vocês amem uns aos outros. É muito mais forte. Esse é o novo mandamento de Cristo. Esse é o novo mandamento que Deus quer que nós tenhamos uns aos outros. Então entenda aqui, o amor ágape é o amor com quem amamos os nossos inimigos. Ágape é a manifestação do amor de Deus no coração humano. E a Bíblia vai dizer o seguinte: que Deus derramou desse amor sobre o coração de todos os seus filhos. Então, se você é filho de Deus, você tem o amor ágape. Deus derramou, diga comigo, derramou. Se Deus derramou, então significa que o amor, ele é líquido. Né? É líquido. Ele não é travado. Ele não é sólido. Ele não assume só uma forma. Mas a depender da situação, ele vai se moldando. Ele assume qualquer forma. Ele não é limitado. Ele preenche qualquer situação da sua vida. Quem está me entendendo aqui? Por isso que Paulo diz que Deus derramou o amor. É líquido, meu irmão. Não é sólido, não. Eu só amo se for assim. Eu só amo fulano tal se ele agir assim. Se ele sair da linha, não presta mais para mim. Isso aí não é amor. Isso aí é filos. Isso aí é gostar. Isso aí é sentimento. Isso não é mandamento. O mandamento é líquido. O mandamento assume qualquer forma. Não está preso à forma. Assume qualquer volume. Preenche qualquer coisa.
Imagine, pegue qualquer tipo de vaso e coloque água sobre esse vaso. A água vai entrar em todos os lugares. A água não vai dizer assim, não, nesse vaso aqui eu só vou preencher a metade dele. A outra metade não quero saber não. Imagina aquele vaso que é fino embaixo, grosso em cima. Grosso, a água diz assim, não, lá embaixo eu não vou. É estreito demais para mim. A água faz isso? Não. Mas se você pegar um vaso e botar ele bem fininho assim, meu irmão, a água vai tuco, vai passando, pingando, mas ela vai encher aquele lugar. Esse é o amor de Deus, que Ele já, diga comigo, Deus já derramou em nossos corações. Aplauda o Senhor nesta noite. Aleluia. Ele já derramou, meu irmão. Ele não vai derramar. Ele não vai derramar. Ele já derramou. Então entenda aqui. O amor ágape é a base sobre a qual foi construída a convivência na igreja de Cristo. Então é isso que eu quero falar aqui para vocês. Deus não construiu, Jesus ele não ergueu a igreja dele baseada no filos, no amor, no gostar. Ele não baseou a igreja dele nisso. Cristo ele fundou a igreja baseada no mandamento, não foi no sentimento. É muito forte isso, né? Então, ágape é o amor com o qual devemos amar os nossos irmãos. Ágape é a fonte alimentadora de todos os demais tipos de amor. Porque quando você tem o ágape, o eros, ele é aperfeiçoado. A paixão, o amor com que você ama a sua esposa, o seu esposo, quem está me entendendo aqui? Ele é aperfeiçoado e ele é sustentado pelo amor de Deus. Aleluia. O ágape, ele sustenta o amor que você tem para com seu filho. Ele sustenta o amor que você tem para com seus amigos. Ele sustenta o amor que você tem, aleluia, para com, aleluia, todas as pessoas. Ele sustenta todas as demais formas de amar. É o ágape que faz isso. Então, Jesus ele não mandou você gostar de seu irmão. Ah, mas tem uns irmãos aqui, pastor, que eu sou mais achegado, que eu gosto. Tem uns que eu não quero, não vou muito com a cara. Mas Jesus não mandou você fazer isso. Ele mandou você amar ele. Amar com amor ágape. E o que é amar? É desejar bem. Não é convidar você para... Claro que tem alguns que você vai ser mais achegado do que outros. Mas isso não é o amor ágape. Isso é o filia. Quem está me entendendo aqui? É o filia. E, pastor, então quer dizer que quando existe o ágape, os demais amores são, as demais formas de amor são o quê? Fortalecidas. São sustentadas. Então é impossível em um ambiente onde o ágape está, não existir as outras formas de amor, né? É por isso que na igreja vai ter aqueles irmãos que são mais próximos do que o outro. Vai se formar aquelas correntes, aqueles grupos, aquelas coisas, né? Famílias que são mais próximas, casais que são mais próximos. Isso tudo é fruto, né? É uma consequência do amor ágape. Mas o ágape ele vem primeiro. Porque o ágape vai permitir você olhar para aquele que você não vai com a cara, mas você vai desejar o bem dele. Você vai desejar que o casamento dele seja restaurado, que o filho dele volte para casa. Quem está me entendendo aqui? Mesmo não indo com a cara daquela pessoa, você vai desejar que Deus cure ele, que Deus abra a porta do emprego para ele, mesmo você não indo com a cara daquela pessoa. Você não vai desejar que aquela pessoa perca o emprego, que ela não tenha condições de sustentar o filho, de trazer o alimento para casa. Você vai desejar isso? A gente não pode desejar isso. A gente tem a obrigação de torcer para que aquela pessoa dê certo. Então nós temos que vigiar o nosso coração. Nós temos que tomar cuidado para que a carne,
né, essa inclinação carnal, não ofusque o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Esse pastor, esqueci agora, o pastor americano, que foi líder, né, dos direitos humanos ali nos Estados Unidos, esqueci agora, o negro, como é o nome dele? O Batista? Esqueci agora. Ele diz o seguinte: o amor é a boa vontade compreensiva, criativa e redentora para todos. Amar pelo amor ágape é amar não porque você gosta, é amar porque Deus ama. Então, o que é que acontece aqui? O amor ágape diz assim: como Deus ama a todos, então nós temos que amar também a todos, com o amor de Deus. Agora entenda aqui algo. O amor ágape, ele é maior do que o olho por olho e o dente por dente. O problema é que nós, quando a gente não ama com o amor de Deus, o nosso amor é olho por olho, dente por dente, irmão. A velha lei do olho por olho deixa todo mundo cego. Imagine, se fosse aplicar a lei olho por olho, todo mundo era cego, todo mundo erra, todo mundo peca. Não existia até ser todo mundo cego. Então, o amor ágape nos mostra que há um outro caminho, a outra face. E aí Jesus diz assim: dê a outra face. Se alguém, né, bate uma face, Jesus diz o quê? Dê a outra. Olhe para o irmão e diga assim: dê a outra face. Jesus disse: se alguém te obriga a caminhar 1 milha, ande com ele 2. Mas o que é que Jesus está dizendo que você tem que dar a outra face? Ele estava dizendo o seguinte, que em substância, ele está dizendo que é melhor passar a vida com cicatrizes no corpo do que com cicatrizes na alma. Melhor estourar com seu irmão e jogar tudo aquilo para fora. Não é assim que irmãos fazem? Lá em casa pelo menos é. Quebra o pau, daqui a pouco está tudo resolvido. Né? Não é assim na família? Estoura logo. Né? Então, o que é que ele está falando? Dê a outra face. Não? É melhor a dor aqui, irmão, do que a dor aqui, ó. A dor aqui, ela é terrível. Por isso que Jesus está mandando dar outra face. Em primeiro momento, a igreja pode ser vista como uma caverna de Adulão, onde muitos que se achavam em aperto, endividados e de espírito desgostoso se uniram a Davi. Sabe da caverna de Adulão? Davi estava perseguido por Saul. Foi para os termos do outro país, dos fariseus. E ali ele acha uma caverna, e aquela caverna ali, na fronteira, né? Ele se une ali com 400 homens, angustiados, endividados, perseguidos, né? Mas a igreja é também um lugar de cura. A igreja é um lugar de amigos e irmãos. Então, às vezes, a gente chega aqui angustiado, mas é o amor que Deus derrama sobre a igreja, ele começa a curar a alma da pessoa. Ele começa a restaurar a vida das pessoas. E é isso que esse amor faz. É um amor que restaura. Chega um momento no qual os amargurados se tornam heróis. São estes homens que dão a Davi o reino. São estes homens que dali surgiram os valentes de Davi. E por que isso aconteceu? Porque houve um momento em que as pessoas entenderam que se um servisse ao outro,
Se um estivesse ali pelo outro, Deus iria se mover no meio deles. E foi isso que aconteceu. Deus se moveu ali. Romanos 13, 8, e eu vou encerrar já daqui a pouco, né? Diz o seguinte: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, meu irmão, aqui para nós, você me deve. Olha para o irmão e diga assim: você me deve. Barão, você me deve, viu? Você está me devendo. Dino, você me deve, viu? Olhe para o irmão e diga assim: você me deve. A Bíblia diz que você me deve. Você tem uma dívida comigo, velho. Pastor, você me deve. Como assim? A Bíblia diz que cada um de nós deve ao outro o amor. Nós temos uma dívida com o outro. Cada um de nós aqui temos uma dívida com o outro. Ou seja, não tem como você chegar para outra pessoa e dizer assim: meu amigo, eu não te devo nada. É o quê? Você... Vem aqui, filho, abra aí sua biblinha aí. Abra aí Romanos 13. Você não me deve nada. Eu não tenho satisfação nenhuma a te dar. Espera aí. Está ali, ó. Ainda bem que o varão deixou aí, ó. Vigiou, ó. A ninguém devais coisa, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. É uma dívida. E é uma dívida impagável. Não tem como você chegar para uma pessoa e dizer assim: ó, meu amigo, já fiz, te ajudei aí, tá tudo certo, estou zerado com você, estamos quites, viu? Não tem como. Por quê? Porque Deus pagou a sua dívida. Deus perdoou a sua dívida. Como Deus perdoou a sua dívida, pastor? Como é que Deus perdoou a minha dívida? Porque teve alguém que pagou um alto preço por você. O sangue de Jesus. A dívida sua com seu irmão é uma dívida de sangue. É mole isso? É uma dívida de sangue. É impagável. É muito forte isso. Então não tem como você chegar e dizer assim: ó, Bruno, meu amigo, estamos quites, viu? Está tudo certo, te ajudei, você me ajudou. Não tem como. A Bíblia diz que você vai dever a eles, irmão. Você vai dever ao seu irmão em Cristo. Durante toda a sua vida aqui na terra. Porque você, Deus, perdoou a sua dívida. Porque alguém pagou a sua dívida. Morreu em seu lugar. Derramou sangue em seu lugar. E aí o que foi que Jesus fez? Pegou toda a dívida sua e distribuiu na igreja. Já viu aquela nota promissória? Antes era cheque, né? Aí você pegou o cheque, pegou o dinheiro emprestado, né? Aí deu vários cheques. Aí o cara pega seu cheque e dá pro... Não é assim que acontece? E dá para o outro, que dá para o outro, que dá para o outro. Jesus fez isso. Pegou a sua dívida, espalhou para a igreja toda. Aí quando o irmão, você se achar que é alguma coisa, o irmão pega o cheque e diz assim: esse cheque não é seu? Você está me devendo. Mas isso é meu negócio com Deus. Sim, com Deus, mas o Cristo que te salvou, Ele comprou a sua dívida. E agora Ele está dizendo assim: ó, que você está devendo a todo mundo. Você deve amor a seu irmão. Isso aqui é muito sério, irmão. Ele transformou a sua dívida de pecado em dívida de amor. É muito forte. Ei, você estava devendo porque você pecou. Deus disse assim: pera aí, me dê aqui que eu compro.
Só que Deus não te deixou sem dívida. Ele transformou a sua dívida em dívida de amor. Pegou toda a dívida, o saldo todo, e é grande o saldo, viu? Ó, a nossa dívida é grande, impagável. E disse, pronto, distribui aí, converte essa dívida aí em outro tipo de dívida. Você já viu aquele povo quando ele é pego em uma contravenção, né? Não é um crime grave. Aí o juiz, ao invés de ele ir para a prisão, o juiz diz o quê? Ah, você vai fazer coisas, né? Ajudar, vai pintar muro de escola, vai passar 3 meses pintando muro de escola. Ele converte a sua dívida, que seria de prisão, em ações para a comunidade. Você acha que isso veio de onde? Você acha que os juízes inventaram isso de onde? Da Bíblia. Porque foi isso que Deus fez. Pegou toda a sua dívida e disse, ó, a partir de hoje, você está devendo a fulano de tal. Então, depois dessa explicação, olhe para o irmão e diga assim, você me deve, viu, irmão? Fique sabendo disso, que você me deve. É isso que Paulo está dizendo. Que nós somos devedores uns dos outros, devedores de amor. E não é filhos, diga comigo, não é filhos, é ágape. É torcer para o meu bem. É torcer para que eu dê certo. É torcer para que eu me aproxime de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Vamos ficar de pé, queridos. Eu encerro. Então que você possa, nesta noite, abraçar essa mensagem. Não estamos aqui obrigados a gostar de ninguém. Você não é obrigado a gostar de ninguém. Mas você é obrigado a amar. É obrigado a amar. A torcer pelo bem do outro. Então nós não temos o direito de desejar o mal do outro. Porque se nós, não importa quem seja, a gente pode desejar que Deus trate ele. Quem entendeu aqui? É por isso que a Bíblia diz que a vingança pertence a quem? Por quê? Porque se Deus deixasse a vingança, meio que iria anular o mandamento do amor. Por isso nós não devemos querer nos vingar do outro. Por quê? Por causa da dívida que você tem. Da dívida de amor que você tem. Que Deus pegou os seus cheques sem fundo e converteu em dívida de amor. Seus erros, seus pecados. E converteu em uma dívida de amor. Então nós não temos esse direito de dizer assim, tomara que ele se acabe, tomara que não dê certo, tomara que tenha um câncer, tomara que isso, tem gente que deseja isso aí. Para políticos, né? Para a gente que está aí aprontando, a gente não tem esse direito, a gente não pode fazer isso. Eu sei que tem uns aí que estão fazendo e acontecendo, e tem gente que está crente desejando o mal da pessoa. Você tem que desejar que Deus julgue a causa. É diferente, porque aí é Deus que está julgando, não é você. Deus julga essa causa. Deus pega esse cidadão aí, julga ele, trata esse homem. Essa tem que ser a oração, mas não desejar, tomara que morra. Por que Deus não coloca um câncer naquele homem? Por que Deus não faz isso? Esse miserável. E você vê crentes na internet, nas redes sociais, desejando o mal, a morte de político. Não importa quem seja, irmão. Isso não é cristão. Não é cristão. É qualquer coisa, menos cristão. Porque a Bíblia não me diz isso. A Bíblia manda você amar o seu inimigo. Olha que coisa terrível, irmão. É terrível isso. É terrível. Mas é o que a Bíblia diz. Pastor, e o pessoal que está aí aprontando? Que está aí atacando a igreja? Ore para Deus julgar.
Ele é o justo juiz. Deus julga essa causa, julga esse homem, porque aí Deus vai julgar segundo a vontade dele. Quem se lembra de Manassés? Aprontou, consagrou, matou crianças em cima do altar de Deus, e no final Deus perdoou. Irmãos, eu sempre digo, se você tem dificuldade em perdoar pessoas, você tem que ler a história de Manassés. Leia, meu irmão, que você vai ficar revoltado. Tem crente aqui que vai ficar revoltado com Deus. Não é possível que Deus perdoe esse homem, esse miserável. Isso é uma miséria. Isso tinha que morrer do pior jeito possível. E Deus foi lá e perdoou Manassés. Irmão, Deus perdoou Manassés. Olha para o irmão e diga assim: gente, Deus perdoou Manassés. Irmão, se Deus perdoou Manassés, acabou, irmão. Não tem ninguém pior que Manassés. Você está por fora. Você sabe o que é você pegar criança, filho dele, e sacrificar? Ai. Aí o homem está lá, Manassés está lá, acorrentado, numa jaula. Aí ora: Deus de meu pai Davi, ó, miserável. A tua promessa, a tua misericórdia. Cala a boca, não ora não, Manassés. Mas ele orou, e orou de todo o seu. Deus foi e perdoou. Mas também existe outro lado, né? Se Deus perdoou Manassés, Deus também pode nos. Se o inimigo estiver te acusando, dizendo assim: não vai mais para a igreja não, seu pecador, seu miserável, seu mentiroso, seu isso, seu aquilo. Aí você vai se lembrar: Satanás, Deus perdoou Manassés. Eu vou sim. Eu vou me arrepender sim, vou voltar sim, e Ele vai me perdoar. Louvado seja Deus, aplauda o Senhor.